Hum, Pronto. Ah, tudo certo? Vocês veem minha tela, né? Podemos? Ok, Beleza. ok, adiante. Então, tá certo. A minha ideia, assim, é trazer algumas ideias e mostrar um pouquinho do que a gente tem feito em termos de gamificação e uso de inteligência artificial dentro das disciplinas que a gente tem evento ou uso, né, da patologia ou participação da patologia. E aí, na verdade, para a gente falar de jogos, eu trouxe uma coisa muito rápida aqui para a gente pensar, porque às vezes quando a gente fala em gamificação, muita gente tem um preconceito inicial contra a gamificação por pensar que a gente está infantilizando os alunos, na verdade, né? Aquela coisa de que não, essa coisa da recompensa, eles só fazem isso se a gente der recompensa, a gente está trazendo uma criança para. Então, se não tiver jogo, brincar, eles não se interessam. Mas, na verdade, a gente tem que partir do pressuposto que é, jogo faz parte da vida de todos nós, né? A gente vê isso nas discussões políticas sobre as bets, a gente vê isso no metrô, no ônibus, quando está todo mundo com um celular na mão, alguns estão lendo, outros estão jogando. A gente vê isso na Mega Sena, a gente vê isso no jogo do bicho, da época que eu era criança, enfim. Isso não é coisa nova, né? A gente tem desde jogos estupidamente regulamentados, se você for pensar os jogos do ponto de vista de esporte, mas a gente tem diferentes jogos que são mais interativos, com mais uso de jogos de modelo de tabuleiro, jogos com mais atividade física, enfim. São diferentes estilos e estratégias. Quando a gente pensa em gamificar as coisas, isso é uma coisa que não serve só para aula. Hoje em dia, a gente não tem isso só na educação, a gente tem isso em trabalho, a gente tem isso o pessoal da administração na parte de gestão de projetos. Isso leva em conta três elementos principais. O primeiro deles são os atributos dos jogos. Quer dizer, o que que um jogo tem e que pode ser usado para você aplicar como ferramenta de ensino, por exemplo. Então, ele tem uma mecânica, né? Ele tem uma dinâmica, um desenho, uma psicologia por trás disso, um caminho, uma jornada, uma narrativa e alguns incentivos. Então, se a gente pegar, sei lá, daqueles jogos que todo mundo conhece, tipo o Banco Imobiliário, ele tem uma mecânica específica que tem a ver com dados, ele, né, com compra e venda, ele tem uma dinâmica que é alternando jogadores por dado, ele tem um desenho de tabuleiro com ruas, propriedades, enfim, companhias, etc. Tem uma psicologia por trás disso, de que é uma competição por dinheiro, né? A jornada é ficar rico, enfim, todo jogo você consegue desenhar isso. Nem todo jogo é igual. E justamente por isso, quando a gente fala de jogo, nem todo mundo se encanta pelos mesmos tipos de jogos. Tem gente que gosta mais de jogo de tabuleiro, tem gente que gosta mais de jogo de carta, tem gente que gosta mais de jogo de aposta, tem gente que gosta mais de jogo que tem uma experiência ativa, né, com atividade física. Tudo isso tem a ver com diferentes comportamentos de jogador, né? Ou com engajamento, com o perfil de interação dessas pessoas, o aspecto competitivo. Tem gente que joga para se divertir, tem gente que joga para ganhar, né? Todo mundo já entrou no martírio que é quando tem alguém, duas pessoas jogando qualquer coisa e uma joga para se divertir, outra joga para ganhar. Vira o caos, né? Sempre dá briga. Tem jogos colaborativos, hoje em dia, muitos dentro dos conceitos de tabuleiro, jogos de aprendizado, tem uma questão de aprendizado por trás, e algumas pessoas são obsessivas com isso, né? E hoje em dia eles estão aplicados em diferentes contextos, né? Isso aqui é um aspecto importante. Quando a gente pensa, hoje existe 500 teorias e processos associados ao desenvolvimento de jogos, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas uma coisa que é importante
é que ele tem que ter uma métrica, ele tem que ter uma população-alvo, ele tem que ter os objetivos do jogo e ele tem que ter uma jornada. Então, um jogo por um jogo, ele pode até existir. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. A gente pode fazer uma palavra cruzada, é um jogo, mas ele é pontual. Eu posso dar um caráter pontual para ele, ou eu posso dar um caráter de jornada, de caminho, de construção, que pode levar a mais ou menos engajamento, né? Por que que gamificar hoje é importante? A gente entra em alguns aspectos geracionais, então sim tem a ver com a geração, mas não que essa geração seja mais criança. Na verdade, essa é uma geração que entende muito mais a integração e a contextualização dentro de coisas da vida real. E um jogo muitas vezes traz coisas da vida real, ainda que seja num contexto de fantasia, né? Então, o ganho e a perda, a frustração de não seguir adiante, são coisas que a gente acaba aproveitando pouco. A gente sempre fala, os nossos alunos não sabem se frustrar, mas é, hoje existe possibilidade de você utilizar isso em ambientes gamificados para fazer esse processo funcionar, né? A própria estratégia de feedback, etc. E o engajamento, por outro lado. Essa geração é uma geração que está muito mais associada a engajamento através dessas ferramentas, mas isso ultrapassa a geração. Então, competição é uma coisa que existe e que a gente sempre brinca. Eu, na faculdade, falo assim: olha, os alunos são todos super competitivos e tal. É verdade, a gente tem que usar isso para o lado bom, de alguma forma, né? Um sistema de recompensas que é muito natural dentro de qualquer jogo, né? E ela não precisa ser uma recompensa objetiva, ela pode ser uma recompensa subjetiva de satisfação, por exemplo. E tem um aspecto diversão, do lúdico e etc., que, quer ou não, tem o seu valor, principalmente quando a gente está associando essas ferramentas, a esses processos como de ensino. Mas aí, se isso é uma coisa tão importante, se jogo é uma coisa transcendental, por que que só agora a gente fala em gamificar? Na verdade, a gente não fala só agora, né? Já existe, vocês podem procurar, tem trabalhos que não usam esse termo, mas que fazem isso da década de 50. Mas agora isso está muito mais fácil, porque a gente tem ferramentas tecnológicas que permitem isso, que antes era super difícil. Eu, quando era criança, eu tinha que montar um jogo de tabuleiro com meu amigo, precisava ficar desenhando no tabuleiro. Agora você tem editor, você tem impressoras específicas, você pode imprimir até os bonequinhos em impressora 3D, né? Tem alguns aspectos que são pessoais de cada um do estilo de jogo que você gosta e tem uma difusão dos jogos. Hoje em dia, todo mundo conhece jogo de diferentes modelos, de diferentes estratégias e antigamente eles podiam custar mais ou menos, hoje você tem muitos que você nem paga para usar, né? E eu brinco que tudo isso começa com aquela cobrinha maluca do Nokia que todo mundo tinha e aprendeu a jogar e ficou viciado nesse negócio. E depois começou o mundo dos jogos dos celulares e tudo mais. Isso aqui é um estudo dos Estados Unidos, relativamente recente, que mostram qual o papel desse negócio. 280 milhões de pessoas nos Estados Unidos jogam jogos online, tá? A população americana atualmente está na faixa dos 330 milhões. Ou seja, um percentual altíssimo de quem joga com alguma frequência alguma coisa, no celular, no tabuleiro, nas cartas, etc. Um outro exemplo que não é bem de jogo, mas é quase lá, são de 160 milhões de pessoas, ou seja, mais ou menos metade da população está envolvida em programas de milhagem. O número de pessoas que voam frequentemente é muito menor do que isso. O que explica tanta gente engajada nisso? Uma estratégia de engajamento e de movimento que vai com essa coisa do ganhar ponto, do usar ponto, da coisa que às vezes até não compensa financeiramente, mas tem a questão da conquista, do eu fiz uma tarefa, eu andei uma jornada e eu consegui fazer isso funcionar. Qualquer jogo, né, tem esses quatro pilares aqui, né, de regras, das ferramentas de interação, das mecânicas e das dinâmicas.
A gente não precisa entrar em detalhes teóricos sobre isso, mas toda vez que a gente estiver planejando um jogo para ensino, você tem que pensar nisso aqui. Porque se você não tiver uma regra clara, você gera frustração no usuário. Se você não tiver um mecanismo de interação, ele vira chato. Preparar um jogo para uma aula, ou fazer uma aula no formato de um jogo, ou criar, é a mesma coisa que tentar criar uma aula interessante, né? Com a diferença que os mecanismos que a gente vai usar aqui são diferentes. Então, a gente quer usar a persistência do aluno, então ele não pode ser um jogo fácil, não pode ser trivial. Eu não posso fazer uma palavra cruzada com palavras que eu citei na aula, porque isso não vai estimular tanto a persistência dele em buscar uma coisa nova, né? Qual é a progressão desse jogo? Quer dizer, o que ele ganha com isso? Ele atinge uma nova fase, ele tem graus de dificuldade, isso é tudo coisa que tem que ser planejada, né? Uma métrica, todo jogo tem que ter uma recompensa. Qual que é essa recompensa? Pode ser nota, pode ser, eu brinco, eu gosto de fazer com bombom no fim da aula. Funciona igual nota, porque eles se matam pelo bombom no fim da aula. E tem uma expressão que é muito utilizada, que é o Velvet Rope, que é a ideia de você criar exclusividade ou escassez, aquela coisa do top 10, aquela coisa que você vai sendo cada vez mais difícil você chegar no topo, e quando você está no topo, você tem uma recompensa com alunos que são altamente competitivos, como é o caso da medicina, isso acaba funcionando super bem. E hoje em dia você tem estudos de diferentes modalidades, né? Assim, diferentes estilos de jogadores. Então, eu não vou ficar entrando em grandes detalhes por causa do tempo, mas você tem os jogadores que são mais os killers, que são aqueles que gostam de jogar um contra o outro e de ganhar para valer, gostam de ranking, gostam de competição. Você tem aqueles achievers que gostam daqueles jogos tipo RPG, que você vai crescendo, desenvolvendo seu personagem. Uh, os exploradores que gostam de ver muitos jogos diferentes, eles não necessariamente ficam em um jogo só, mas eles gostam de experimentar coisas novas. E aqueles que têm mais efeitos sociais. Por que que eu estou falando isso? Porque mesmo quando a gente fala de uma coisa que tecnicamente muita gente gosta, cada um é de um estilo. Então, seu jogo não vai necessariamente uh, uh, fazer sucesso com todo mundo. E está tudo bem. Quando a gente pensa, tudo pode ser transformado em algum jogo, né? Então, dá para fazer tudo como gamificação, mas tem uma diferença clara. Se eu pegar, por exemplo, palavra cruzada, o meu jogo da cobrinha, e o GTA, o Grand Theft Auto, que é um jogo super famoso de computador e videogame, eles são diferentes. Eles são diferentes em estratégia, eles são diferentes em engajamento, eles são diferentes em produção tecnológica, mas tudo isso é gamificação. Então, quando a gente fala de gamificação, muita gente assusta porque fala assim: ah, não, mas precisa de toda uma estrutura, dá trabalho montar, é caro. Não é. Tem coisa, fazer palavra cruzada, por exemplo, é um negócio que tem aplicativo de graça para se fazer hoje em dia, né? E existem diferentes estilos de jogos, tá? Por exemplo, tem jogos que são jogos simulados, tem os padrões de jogos de tabuleiro ou de papel, tem jogos contextualizados, que hoje você pode fazer no tabuleiro também, mas o RPG funciona muito nesse modelo. Esses jogos sérios, eu estou citando alguns exemplos aqui, são jogos super estruturados, são esses jogos que têm jogos dentro de jogos, vários minigames que a gente vê hoje. O exemplo mais típico disso não tem nada a ver com medicina, mas para quem tem filho pequeno vai entender, é o Roblox. Roblox é uma plataforma, um jogo que tem um monte de joguinhos dentro, cada hora você... E com isso você satisfaz muitos jogadores. E você ganha pontos, e o ponto de uma coisa você usa na outra. Mas tem isso para medicina. Se vocês quiserem olhar depois, um desses jogos é o Code Orange. O Code Orange ele tem uma base de alguns. Eu deixei o link aqui para não ficar entrando em muitos detalhes, mas ele tem uma base de alguns casos clínicos, jogos incorporados e tal, que permitem você fazer múltiplos mini-jogos uns dentro dos outros. Os jogos de simulação estão super em moda atualmente, porque são jogos que têm sido usados muito nos ambientes de laboratórios práticos, né? Ele tem alinhamento com esses conceitos de simulação. Então, se a gente pensar no OSSE,
como ferramenta de avaliação das atividades práticas, o, um jogo, a gamificação de uma simulação, ela pode ser usada no modelo do OSC, mas ela leva o contexto a outro extremo, né? Eu tenho resultados quantificáveis e eu tenho um feedback estruturado. Um exemplo bem característico desse, são dois, tem dois bem bonitos. Um é o Sims Wars, que você bota dois grupos de alunos, eles fizeram isso com simulação específica, mas dois grupos de alunos atendendo dois pacientes distintos, e eles têm que competir para, dependendo das ações que eles fazem, isso vai mudando o desfecho do paciente, e no final você faz uma discussão de em que situação o paciente evoluiu melhor, como que foi esse processo, né? E a gente tem um modelo de escape rooms. Existem vários, esse aqui é um de sepsi, que eu deixei de exemplo para vocês, eu vou mostrar um outro aqui, eu acabei não colocando a referência aqui, depois eu mando para vocês, é de um grupo canadense, que publicou esse artigo faz uns 2 anos, mais ou menos, e eles estavam estudando prova de função pulmonar, e eles montaram um escape room, que o aluno, tem um grupo de alunos lá, ele entra dentro de uma sala, e ele tem que fazer uma prova de função pulmonar, dentro da investigação clínica, um ultrassom à beira do leito, tem como se fosse um quebra-cabeças patológico ali, com diferentes aspectos que eles têm que montar o possível achado histológico, citológico desse paciente e chegar a uma conclusão. Eu vi isso há uns 2 anos atrás e fiquei super animado com isso. Já já vou mostrar para vocês uma das coisas que eu quis fazer com isso. A outra coisa são esses game contexts. São muito mais fáceis. Eles são situações similares a alguns jogos que a gente tem, como aquele jogo de quem quer ser um milionário, de perguntas de passa ou repassa, né? E eles são muito bons para engajamento. A recompensa é muito variável, você não tem necessariamente uma grande recompensa, eu brinco, eu faço isso com chocolate, e ele pode funcionar como modelo de gincana, né? A gente pode fazer adaptação de jogo de tabuleiro. Em geral, essas adaptações de jogos de tabuleiro, de cartas, elas estão muito associadas a conhecimentos, mais do que habilidades e atitudes. Então, do mesmo jeito que quando a gente está planejando aula, a gente tem que planejar de acordo com a nossa taxonomia lá, se você quer desenvolver mais conhecimento, mais habilidade, mais atitude, para jogo é a mesma coisa. O tipo de jogo que a gente escolhe funciona do mesmo jeito, né? É, e aí, uma vez eu estava discutindo isso na faculdade, me perguntaram, mas as pessoas jogam mesmo? Esse trabalho aqui, que já tem um tempo, já tem uns 6 ou 7 anos, eles mostram números assustadores. Também é um jogo, um trabalho americano. 65% das pessoas jogam just for fun, para se divertir, para socializar com outras pessoas. Mais da metade joga em dispositivos móveis. 20%, ou seja, 1 em cada 5 pessoas jogam jogos de estratégia, role-playing games, que são jogos que dependem de alto engajamento. Então, se a gente só estiver pegando a população geral, a gente está abrangendo pelo menos 50% dos nossos alunos, que é mais do que o efeito de muita aula teórica por aí. E aí aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer com as aulas de patologia deles. Depois da aula, eles têm uma palavra cruzada. E essa palavra cruzada tem coisas que foram discutidas na aula, mas tem outros termos, e muitas vezes eu uso termos conceituais, né? E eles têm que ir preenchendo. Depois de um tempo, eu solto um gabarito, não imediatamente. E muitas vezes a gente discute isso, eu uso 10 minutinhos para discutir no início da próxima aula. Então, os alunos que querem fazer, fazem, chegam lá para a discussão. Quem não quer fazer, eles não são obrigados. Chega 10 minutos depois e aí eu começo a aula 10 minutos depois. Eu não vejo gamificação como uma estratégia para substituir coisas, mas eu vejo muito como uma ferramenta para a gente complementar e para a gente materializar alguns conceitos que são complexos, tá? Caça-palavras é uma outra coisa, e fala assim, mas isso realmente faz algum sentido? Olha, nas pesquisas que a gente fez com os nossos alunos,
Eles não são obrigados, tá? 70% deles fazem. E eles fazem quando? Os meus alunos fazem isso no metrô e no ônibus. Porque eles estão lá. É muito ruim você abrir o livro para estudar, ou você começar a ler um treco grande que muita gente não consegue, mas, eventualmente, você fazer um caça-palavras, você procurar, essas coisas funciona muito fácil. Isso aqui, gente, é tudo software de uso livre, tá? Depois eu posso até fazer uma listinha desses aplicativos, eu deixo para a gente colocar nos materiais do fórum, mas é tudo de uso livre. Você coloca quais são as suas questões, quais são as palavras, e ele monta. Isso aqui você imprime, ou bota na web, ou faz um QR Code, tanto faz. Eu gosto de fazer uma coisa tipo gincana com eles. Tem vários assuntos, essa é de adaptação e acúmulos, por exemplo. Eu divido a sala em 4 grupos, e aí eles podem escolher. Cada grupo, uma vez, eles escolhem um tema e uma pontuação. E aí, se eles respondem certo, ele ganha 1 ponto. Se ele responde errado, ele perde. Se ele não responder, fala assim, eu não sei, eu não vou responder, ele passa para o próximo grupo que pode responder ou não. Tá? E funciona uma coisa mais ou menos assim, ó. É sobre acúmulos e adaptações, ele pode fazer uma pergunta sobre o tipo de acúmulo, sobre o mecanismo do acúmulo, o reconhecimento desse acúmulo, que normalmente é uma característica morfológica, ou outro grupo de mecanismos envolvidos. Obviamente, quanto mais pontos vale essa questão, mais difícil ela é, né? Então, se ele escolhe, por exemplo, eu quero uma de tipo de 10 pontos. Vou dar um exemplo, eu clico aqui, isso é um PowerPoint, tá? A de tipo 5 pontos é essa aqui, ó. Paciente de 22 anos, gestante 36 semanas. Ele tem que dizer que isso aqui, ele pergunta que tipo de adaptação, né? Celular tem que dizer que é uma hiperplasia, né? É, E é uma resposta simples, que vale pouquinho ponto, mas que no final das contas faz todo mundo pensar. E aí é o que eles falam assim, hiperplasia, tá certo. Por que que é hiperplasia? Então eu uso um pouco disso nessa discussão para trazer o assunto. Essa é uma gincana que eu faço, por exemplo, sem dar aula teórica. Eu deixo um material de estudo para eles chegam para fazer a gincana e a gente vai discutindo, e eu tenho questões que abordam todos os tópicos. Então, por exemplo, aqui, a de 10 pontos já é um paciente de 54 anos, tabagista e etilista, que aqui eles têm que ter um pouquinho mais de noção para saber que aqui tem um pouco de epitélio esofágico, e para falar que o processo adaptativo aqui é uma metaplasia nesse esôfago. Então, e aí eu chamo toda a discussão sobre a metaplasia, como que isso se diferencia da hiperplasia e etc. Né? Quando eu vou para 15, é um paciente de 17 anos com história de dispneia. E aí é uma hipertrofia, mas já não é a hipertrofia clássica do que a gente usa no coração, por exemplo. É uma hipertrofia de músculo liso da via aérea de um paciente asmático. Né? Poderia até discutir uma metaplasia mucosa ou uma hiperplasia de glândula, que aqui não tem tanta hiperplasia de glândula, mas a ideia aqui não é que eles necessariamente ganhem, enfim, mas é, é, é incentivar a discussão. Então, às vezes, quando algum aluno argumenta muito bem, ele ganha um meio certo, ele ganha um meio ponto nessa brincadeira, e aí todo mundo chia, porque não pode dar meio ponto para eles, o clima fica mais descontraído nesse processo, né? Até que a gente chega em situações bem mais específicas, de 20 pontos, por exemplo, em que eu tenho acúmulo de glicogênio, eu vou discutir PAS, como que isso pode identificar e etc. Né? Então, esses são alguns dos exemplos aqui que a gente usa. Uma outra coisa que eu usei no ano passado e que funcionou muito bem, eu fiz com uma turma experimental, a gente fez um caso clínico com 2 salas de um escape room, em que numa dessas salas, os alunos tinham que fazer o diagnóstico do paciente. Então, mas eles não tinham o caso clínico inteiro, eles tinham uma parte do caso clínico e eles tinham que ir descobrindo coisas do caso clínico. Com dicas que a gente dava dentro da sala. Tinha um estetoscópio lá. Quando tinha um estetoscópio, quando ele pegava o estetoscópio para ouvir, por exemplo, vinha um ruído
a gente colocava na caixinha de som o som que ele estaria escutando, né? Dependendo do que ele fizesse, ele podia achar dentro de uma gaveta e tal, depois que ele procurou muito, um exame radiológico, uma radiografia de tórax. E, num determinado momento, ele tinha um microscópio ali, ele sabia que ele tinha que achar a lâmina. Na hora que ele acha a lâmina, ou ele sabia a resposta, mas se ele não sabia a resposta olhando a lâmina, tinha outras dicas na sala que ajudavam ele a interpretar a lâmina, e a gente ia guiando esse processo. A hora que ele faz o diagnóstico, e nesse caso, no caso dessa coisa específica, era um quadro de TB, ele ia para uma segunda sala. E aí, aqui, na verdade, ficava na dúvida se era uma TB claramente ou se era alguma outra infecção bacteriana. E aí ele tinha que ir para outra sala, na outra sala ele tinha que fazer um antibiograma, então tinha vários disquinhos, ele precisava descobrir qual era o antibiótico que o bicho era resistente ou não para dar o antibiótico certo. Então, já misturando um pouco da microbiologia aqui, trazendo um pouco dessa integração. Avaliar marcadores imunistoquímicos, a gente colocou ali uma imuno para TB, mas poderia ter outras coisas, né? Já dá para fazer com terapia-alvo, por exemplo, para neoplasias, tal, e definir o tratamento. E se eles acertavam, faziam tudo direitinho, o paciente tinha alta, se não, a gente fazia o paciente complicar, tal, eu falava, bom, agora nós vamos ter que fazer autópsia. Então, era essa a lógica. Acabou, foi uma sala que eles tinham 70 minutos para resolver. A gente fez, eu peguei 3 grupinhos, então eu fiz numa manhã que eles tinham uma aula adaptativa, funcionou muito bem. Qual que é o meu desafio para isso aqui? Eu tenho 180 alunos. Você consegue fazer isso bem para grupos de 6 ou 7. Então eu teria que replicar muitas vezes. Esse ano eu vou fazer para a turma inteira, mas eu vou fazer um só, né? Eu poderia fazer um tema de câncer, um tema de qualquer coisa, mas, de novo, eu acho que a ideia não é esse tipo de coisa acontecer o tempo todo, porque se ela acontece o tempo todo, ela tira a magia da novidade. Então, é legal você ter ferramentas diferentes, estratégias diferentes para esse processo, tá? E um segundo ponto que eu quero abordar bem rapidinho, que é de inteligência artificial, porque a gente está perdido nesse contexto, né? Perdido no bom sentido. Porque assim, os nossos alunos usam e vão usar, e ela chegou e vai ficar. Eu coloquei nesse slide alguns exemplos dos mais importantes que a gente tem de maior uso atualmente, mas tem uma lista infindável. Dá para a gente ficar horas discutindo inteligência artificial. Eu não vou nem entrar na grande discussão aqui de efeito prático disso em termos de avaliação, porque os estudos são todos muito novos, a gente não tem grandes estudos mostrando impacto ainda nesse processo. Mas temos algumas constatações, tá? As IAs vieram para ficar, quer a gente queira, quer não. Elas são cada vez mais inteligentes, ou seja, mais rápidas, mais completas e mais naturais, ou seja, elas soam mais humanas. Se você fizer uma pergunta para o chat GPT hoje, pega questões dissertativas na prova, coloquem a questão dissertativa da prova no chat GPT. Vai vir uma resposta que muitas vezes você pode usar tranquilamente como gabarito, se a pergunta foi bem feita. Óbvio que ela vai soar não tão humana em algumas situações, vai ter alguns erros, você tem que fazer uma curadoria, mas ela vai funcionar bem. E os seus alunos vão usar. Então, assim, a gente tem que discutir IA em avaliação é outro tópico, que eu não vou nem abordar aqui. Mas essa matéria de uma revista da Harvard tem um artigo muito legal de como a inteligência artificial vem transformando o ensino médico. E eu não vou falar aqui como que o aluno pode usar, eles são muito mais espertos que a gente para isso. Mas eu quero tentar mostrar para vocês como que a gente pode utilizar. E isso parte de 2 pressupostos muito fundamentais. Primeiro, é que a inteligência artificial não inventa nada. Ela não é capaz de inventar coisas, ela só traz o que já existe. Mas ela é muito capaz de recriar
e de reapresentar coisas. E eu vou dar um exemplo aqui só, mas que eu acho que é um exemplo que ajuda para muitas coisas, desde a concepção de um curso até os processos específicos das aulas. Para mostrar isso, eu dividi em 3 telas seguidas como que é o meu curso. É um curso que junta patologia, microbiologia e imunologia, então a gente faz tudo meio misturado. Mas eu tenho algumas aulas que são de patologia pura, são umas 30 aulas nesse processo, e para cada aula a gente tem um conteúdo, um conjunto de materiais, né, que todo mundo aqui conhece, porque já está acostumado com isso, que é um bom plano de aula, basicamente. Você tem lá os seus objetivos de aprendizagem, algumas orientações específicas para os estudantes, alguns materiais. Nesse caso, daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui em tamanho maior para vocês verem o que eu tenho de material, como arquivos. Eu tenho a aula gravada, que os alunos podem assistir a qualquer momento. Eu não sou um dos maiores cobradores de frequência na aula, desde que eles se engajem com os conhecimentos todos. Outras atividades, lâminas para essa aula que estão lá com QR Code para eles verem no Path Presenter, enfim, e bibliografia específica. Nos materiais, eu costumo ter isso aqui, ó. A apresentação em PDF da aula aqui, isso é uma coisa que a gente tem bastante, né? Todos os alunos pedem. Na minha época, a gente já pedia para os professores, quando nem tinha PowerPoint direito. Eu sempre deixo uma palavra cruzada para eles, ou algum outro joguinho assim, para eles fazerem adicionalmente. E depois eu publico o gabarito. Uma coisa que a gente colocou recentemente, eu peguei uns alunos para trabalhar, porque a gente falou assim, olha, eu tenho essas aulas gravadas, mas sabe qual que é o problema dessas aulas gravadas? Elas são longas. Elas têm 1 hora e pouco. E nem sempre o aluno está no pique de assistir, de ver a aula inteira, mesmo que ele coloque no 2 vezes e etc. Eu falei, tá bom. O que seria legal? E aí os alunos falaram, professor, eu queria ler a sua aula. Como assim você quer ler a minha aula? Tem o livro. Não, eu não quero ler o livro. Eu vou ler o livro, mas para eu ler o livro, eu quero ler a sua aula antes de assistir. Por quê? Porque eu estudo pelos slides, e aí, a hora que eu vejo o seu slide, eu quero saber o que você falou nesse slide. Tá bom. Então, a gente montou um projetinho. Eu falei assim, vamos transcrever as aulas. Só que transcrever todas as aulas é um trabalho hercúleo, né? Quem fazia transcrição de entrevista sabe bem. Balela, isso está uma molezinha hoje. Então, a gente fez um algoritmo de inteligência artificial, peguei o vídeo, né? O vídeo foi transcrito, e ele foi... Só que assim, como é que eu divido cada slide? Eu entreguei para a inteligência artificial os meus slides e o vídeo. Então, a cada vídeo, ela cortava, cada vez que eu passava o slide, ela cortava o vídeo, e ela fazia pequenos pedaços e transcreveu pequenos pedaços. E montou isso aqui. Então, eles têm um documento em PDF em que eles têm o slide da minha aula e para cada slide o que eu disse na aula. Vocês vão falar, bom, mas isso funciona bem? Funciona mais ou menos. Quer dizer, funciona bem, mas precisa de uma curadoria. Né? A gente conta piada na aula, a gente... às vezes, uma coisa, a transcrição entende errado, tal. Alguns alunos me ajudaram a fazer uma curadoria disso. Tá? No formato de monitoria e tal, mas que funciona super bem. Esses alunos, ao mesmo tempo, estão estudando, porque eles estão revendo aquela aula. Eles fizeram isso como parte do... Eu posso fazer virtualmente qualquer coisa. Então, eu falei, bom, eu já tenho os meus objetivos de aula. Será que eu posso melhorar os meus objetivos de aula? Eu peguei a minha aula, assim, a partir da minha aula transcrita, cria 10 objetivos, baseando-se na taxonomia de Bloom, ou seja, tentando usar tudo da taxonomia de Bloom, utilizando os conteúdos mais importantes da aula. E veio isso que está aí. Eu não editei uma vírgula do que veio para mostrar para vocês. Tá? É uma aula de granuloma. Listar as principais... Objetivo de lembrar. Listar as principais etiologias da inflamação granulomatosa. Compreender, explicar com as suas próprias palavras o que é um granuloma e sua função no sistema imunológico, destacando seu papel na contenção de agentes agressores.
Aplicar, descrever os mecanismos de formação, incluindo a ativação dos macrófagos e etc. Analisar, parar e contrastar mecanismos de defesa do Mycobacterium com estratégias do sistema imunológico para combatê-lo. Avaliar o impacto da deficiência de linfócitos T na formação de granulomas e na progressão de doenças como a tuberculose. Propor um modelo esquemático que ilustre a formação de um granuloma, incluindo a interação entre macrófagos, linfócitos, citocinas e agente agressor. Identificar as principais características morfológicas de um granuloma. Relacionar os mecanismos de escape do Mycobacterium tuberculosis com a necessidade de uma resposta imune adaptativa robusta. Discutir a importância de resposta de hipersensibilidade tardia na formação de granulomas. Isso aqui serve muito bem como vários objetivos de aprendizagem que eu posso incorporar na minha lista. Eu posso pensar nisso como perguntas orientadoras de estudo para os alunos. Eu posso pensar nisso como coisa para eu tirar a pergunta de prova, qualquer coisa. E aqui, mas você já criou os seus objetivos lá? Já, mas isso aqui pode servir como um roteiro de estudo adicional para o aluno. Quer dizer, todos os alunos vão usar isso? Talvez não, mas antes era muito trabalhoso eu criar um negócio desse. Hoje em dia eu crio isso muito fácil. Quer coisas adicionais que eu crio fácil? Eu pedi, assim, com base nessa aula, me prepara 2 questões dissertativas baseadas em casos clínicos. E aí vem um homem de 35 anos, HIV positivo, tosse persistente, febre, radiografia com infiltrado pulmonar difuso, mas não há evidência de granuloma na biópsia. E aí tem uma pergunta para explicar por que esses pacientes podem apresentar tuberculose disseminada sem formação adequada de granulomas. Eu não falei exatamente isso na aula, mas quando eu jogo isso numa inteligência artificial, ele pega a minha aula e ele pega todo o resto desse conhecimento, ele integra isso com outras coisas para puxar coisas novas nesse contexto, né? Tem um outro exemplo aqui que é uma pergunta que pede, inclusive, dentro da interação patológica, como que isso contribui para a fibrose observada no granuloma dessa doença, que é um granuloma não caseoso, né? Que é uma sarcoidose no caso. Então, e o que eu espero aqui, como alguns pontos de resposta? São ferramentas que podem nos ajudar como professores para isso. Se isso não bastasse, vocês já devem ter alunos que começaram a estudar com flashcards. Eles preparam, com base na aula, perguntas e respostas rápidas. Isso é febre nos Estados Unidos por causa dos exames de ordem, que cobram um monte de coisa lá no USMLE. Os meus alunos aqui têm usado um monte isso. E eles fazem naquela plataforma Anki. Eu falei, quer saber? Não quero que eles percam um tempo enorme com isso. Eu já tenho a aula transcrita, pedi, me prepara... passei. Me prepara 50 flashcards para o Anki baseado nessa aula. E ele fez o que é um granuloma. Óbvio, de novo, gente, tudo isso aqui precisa de curadoria. Mas curar é muito mais fácil para a gente do que gerar. Então, e aí, não satisfeito em me dar tudo, eu pedi para ele fazer isso aqui já no formato do Anki. Então, ele diz como que o aluno tem que fazer para exportar o aplicativo Anki dele no celular. Ele salva isso aqui como um arquivo de texto, vai importar arquivo, seleciona esse arquivo que já está configurado do jeito certo, com a numeração certa, simplesmente importa. Tá? Mas tem aluno que não gosta de estudar com flashcard, tem aluno que gosta de estudar com mapa mental. Tá bom, tá aí. Isso é tudo um comando, tá? Sim. Prepara um mapa mental com base nessa minha aula transcrita. É isso. Serve para o aluno? Até serve, mas eu confesso que ultimamente eu tenho pedido isso para as minhas próprias aulas, para a hora de eu preparar as minhas aulas. Olha, eu vou dar uma aula sobre tal tema para tal aluno. Me traz um mapa mental de pontos-chave disso. E aí eu vou estudar e incluir as coisas que eu acho
interessantes, preparar meus slides e etc. Ele vem definição e conceito, principais etiologias, os mecanismos patogênicos envolvidos, né? O mecanismo de escape. Nessa aula, particularmente, eu foquei muito em TB, então, como exemplo, então tinha do Mycobacterium, a morfologia do granuloma, os aspectos clínicos e as possíveis complicações, que tipos de caso clínico são relevantes que eu abordei adicionalmente nessa aula, e conexões com as referências que eu usei. Tudo isso, assim, a partir de um texto que eu mostrei aqui, de uma aula transcrita, que poderia ser um resumo, que poderia ser a minha anotação, que poderia ser, eventualmente, até um artigo, um texto ou qualquer coisa assim. Sem querer alongar, já tendo alongado, assim, não dá para a gente evitar que os alunos usem inteligência artificial, mas dá para a gente usar para tentar melhorar ou dar mais opções de ferramentas de estudo para eles e para facilitar um pouco a nossa vida. Cada vez elas estão melhores. Então, no começo, logo que começou o chat GPT, eu comecei a usar para fazer pergunta e vinha um monte de pergunta ruim. Isso está cada vez melhor. Daqui 2 anos isso vai estar muito melhor. E só para satisfazer a curiosidade, esse que eu rodei aqui de tuberculose, eu rodei para essa aula, tá? No DeepSeek, que é a tal da IA chinesa. Agora, que fez o maior. Então, assim, que também está num nível muito considerável para o perfil que a gente tem para usar, enfim. Então, é basicamente isso que eu queria trazer de aspecto inicial, mas que dá muita discussão aí para ao longo das nossas próximas reuniões e para outras iniciativas. Ok, muito obrigado, Berns, né, pela apresentação. E, na sequência, eu queria abrir a palavra para os colegas que queiram fazer algum comentário, indagação, perguntas para o Berns, aproveitar, né, a valiosa presença dele aqui com a gente hoje, trazendo informações, inovações, desafios para todos nós, né, professores, para ver o que pode disso ser aplicado na nossa prática com a intenção maior, que é o objetivo maior do FEP, que é melhorar o ensino-aprendizagem da patologia. Então, por favor, quem se interessar, quiser, pode manifestar. Eu só gostaria de falar, professor Burns, muito legal as estratégias aí que o senhor, né, utilizou, é, tanto, né, para gamificação e o uso da IA também. É, a gente tem visto muito, né, muito disso da IA ser um auxílio aí também para a vida, né, do professor. É muito legal. Eu acho que isso é muito crítico, Reni, porque assim, a gente fica nessa, o aluno não pode usar, o aluno não pode usar. Meu filho de 9 anos já usa. É muito melhor. Depois, eu brinco, depois que você começa a perguntar para a IA, você não pergunta mais para o Google, porque o Google você precisa ficar olhando sites. Nessa coisa da velocidade, da informação estar disponível rapidamente, de novo, se a gente já falava antes que a nossa função como professor era ajudar na curadoria e no controle de qualidade dessa informação, agora mais ainda, né? E isso porque a gente nem entrou aqui em discussão de imagem. Eu ainda estou usando muito pouco inteligência artificial para imagem, porque, enfim, acho que patologista é uma encrenca, né? A gente gosta da imagem real, eu brinco, nenhuma imagem criada fica tão bonitinha para mim como a lâmina. Então, é mais complexo. Mas depois que a gente começa a usar, vira uma coisa sem volta, assim, é até desesperador. Eu não sei onde vai dar. Se me perguntar onde esse negócio vai dar, eu não sei. Mas
que assim, a gente não tem mais grandes necessidades de ficar retendo informação. Isso, assim, para mim é ponto pacífico. Eu cobro muito pouco dos alunos na prova o nome das coisas ou a sigla das coisas. O processo de integração desse conhecimento, do raciocínio, é muito mais importante. E aí a gente tem que pensar aqui para o nosso lado também, né? Se a gente tiver menos tempo, se a gente conseguir otimizar o nosso tempo com essas coisas que, que, que a gente pode, para as quais a gente pode usar inteligência artificial, fica muito mais fácil. A gente sobra muito mais tempo para a gente pensar, por exemplo, numa prova com questões mais elaboradas, a gente ter mais tempo para pensar uma estratégia diferente de gamificação na aula ou de outros tipos de aula que a gente queira desenvolver, né? Porque a gente vai precisar ficar reescrevendo os 500 objetivos, você vai fazer uma curadoria disso, fica muito mais fácil. E aí, só fazer um adendo, né? Contar um pouquinho, né, da experiência. Ano passado, Fernanda utilizou isso em sala de aula, solicitou os alunos que fizessem um trabalho usando a IA e eles tinham que questionar se aquelas informações que a IA estava trazendo, se eram verídicas, se eram verdadeiras. Então, assim, também ensinar para, né, para os alunos, né, é, que nem tudo que está ali é o certo, é o correto. Se você der um comando errado, vem informação errada. Então, eu acho bem, né, importante a gente saber usar, ensinar também para esses alunos, né, utilizarem para facilitar o nosso dia a dia. Só isso. Exato, isso é super importante. Super. Você está mudo, Geraldo? Desculpe. Algum comentário breve mais? A gente tem mais uns 2 minutinhos ainda. Alguém gostaria de acrescentar algo? Só falar uma coisa pro Burns, viu, Burns? Eu já convenci mais ou menos o professor Geraldo pro Congresso Brasileiro do ano que vem. A gente vai montar um escape room lá no Congresso, viu? Ah, eu acho que é bem legal. Pois é, então se você quiser também Eu, depois dar umas cutucadas sugeridas de estação, porque eu acho que é bem legal. já tô até Eu acho que procurando uma funciona bem. empresa lá que faz escape rooms, né, de jogos para ver se Que ajuda a legal. gente lá e tudo mais. Ótimo. Mas escape room para ensino, né? Ótimo, super legal. Não, e é muito, assim, engaja demais. Eles ficam super engajados. E com algumas coisas nos que eu fiz, eu deixei eles consultarem em algumas situações. Porque aí acaba virando uma ferramenta de estudo também e funciona legal. Eu queria fazer uma pergunta que é mais uma brincadeira, professor. Dá para usar a inteligência artificial para corrigir a prova? Dá, Débora. Hoje em dia você tem ferramentas de comparação. Então, tem alguns prompts específicos para isso, tá? Assim, é uma das coisas que a Riane comentou, quer dizer, tudo que você. O segredo da inteligência artificial não está no processamento, está no que você pede para ela, quer dizer, no grau de detalhamento que você pede, no que a gente chama do prompt que você pede, tá? Eu fiz uma experiência com isso, eu não quis entrar em avaliação aqui, porque é uma seara complexa, mas eu fiz uma experiência com isso, porque eu faço prova escrita, né? E o que eu fiz? Eu peguei um gabarito definido, em que eu marquei nesse gabarito quais eram os pontos-chave, né? Então, eu coloquei lá entre parênteses, olha, isso aqui é um ponto-chave, isso aqui é um ponto-chave, isso aqui é um ponto-chave. E aí eu mandei, para cada pergunta, eu mandava isso para a inteligência artificial, falava, eu tenho esta pergunta, eu tenho este gabarito, os pontos-chave estão em parênteses, eu quero que você, nas respostas que eu estou te mandando a seguir, você defina, primeiro, se cada um desses pontos-chave está presente, quais deles estão, então ela me dá uma tabelinha, assim, é o ponto-chave A, tá, aqui nessa pergunta, tem ponto-chave A, B e C. Esse aluno aqui respondeu o ponto-chave A, mas não respondeu o B e o C. E
E aí, se eu quero algum conceito adicional, se ele está relacionado a esse conceito. Hoje, os chatbots de inteligência artificial conseguem dar isso. Então, se você tem uma coisa objetiva, é muito fácil deles corrigirem. Se você pede uma integração de respostas, é um pouco mais difícil. Por exemplo, se eu quero que ele me apresente um raciocínio de como A chegou até B, e eu tenho A1, A2, A3, A4 nesse meio de caminho, eu posso dizer, olha, me diga se ele usou A1, A2, A3 e A4 na ordem. Isso a inteligência artificial consegue me entregar. No que ela não consegue me entregar? Ela não consegue me entregar se o aluno traz alguma coisa muito diferente daquilo que eu planejei como resposta, mas que eventualmente está certo. Então, como que eu costumo fazer? Eu costumo fazer com IA, quando ela volta, as que têm resposta muito próxima do meu gabarito, que estão muito certas, ela acerta muito bem. Quando ela me traz nota mais baixa, aí não tem jeito, aí eu tenho que ler a questão, porque pode, eventualmente, um aluno ter feito um outro raciocínio, que não aquele que eu previ no gabarito, mas que está certo também. Então, nas questões mais abertas, isso é um pouco mais desafiador. Mas, assim, não custa tentar. Por exemplo, questão que tem que corrigir direto, se você tem uma dissertativa, mas, por exemplo, o mecanismo. Eu tive uma nesse ano passado, que é assim: descreva o mecanismo da esteatose. Eu coloquei lá assim: olha, os mecanismos da esteatose são esses, 1, 2 e 3. Se o aluno responder, para mim já vai estar certo. Ela me deu uma lista certinho de, olha, esses alunos responderam só 1, esses alunos responderam 2, esses alunos responderam 3, e eu coloquei o nível de detalhamento. Para uma pergunta mais direta, mais objetiva, funciona bem, tá? Agora, aí tem que ter um detalhe, que as minhas provas são todas escritas, mas elas são feitas no computador, né? Então, eles já digitaram. Porque eu brinco que o meu maior tormento até 2019, quando eu fazia elas escritas à mão, era ler. Era entender a letra dos alunos, e que hoje não tem inteligência artificial nenhuma que consiga fazer isso, não com a letra dos meus alunos, pelo menos. Mas dá. Deve melhorar isso. Ainda não é um gold standard, tá? Eu brinco, eu não sugiro usar sem uma boa revisão por trás. Mas, dependendo da estratégia de prompts que você usa, funciona bem. Normalmente não é com Muito um comando obrigada. só, tá? Você precisa usar uma sequência de comandos, mas funciona bem. Ok, colegas, é claro que se a gente ficar aqui agora, a gente vai prolongar essa conversa de maneira quase que indefinida, porque o assunto tem um apelo extraordinário e o Burns tem uma capacidade igualmente extraordinária de tratar as coisas de maneira interessante para a gente. Mas como nós temos a apresentação do Denis ainda, nós vamos passar agora, mas eu aproveito então, Burns. Muitíssimo obrigado. Eu falo aqui em nome dos colegas que estão presentes nessa reunião. Eu já vi várias mensagens aqui no chat. Então, realmente, todo mundo, né, ficou empolgado e agradeceu você. Eu estou expressando aqui verbalmente esse agradecimento de todos, né, que é o primeiro, foi a sua primeira apresentação para nós aqui no FEP. E como você mesmo já mencionou anteriormente, neste ano você vai fazer um esforço e envolver mais conosco, trazer outras informações, quer dizer, a gente não cansa de pedir, e apenas uma consulta. Baseado nesses dois assuntos que você tratou, a gamificação e a inteligência artificial, você deu alguns exemplos rápidos, essa coisa toda, eu queria que você pensasse como uma forma da gente trabalhar, além dessas reuniões, se haveria, Bernie, se haveria possibilidade de a gente fazer uma reunião extra com um número definido de participantes, tipo uma capacitação. Por exemplo, você viu aqui que a inteligência artificial despertou um interesse enorme, seja em conhecimento, em aquisição de competências, seja em provas, seja em outras coisas todas. Se haveria possibilidade de a gente marcar, por exemplo, em cada mês,
uma reunião, uma atividade de capacitação mesmo, ou seja, alguma coisa bem prática para que os nossos professores se inscrevam, e aí terá um número limitado de pessoas que será aberta a inscrição, a gente vê o critério, mas que aí as pessoas adquiram as competências para reproduzir nas suas escolas essas experiências tão ricas. Pense nisso e a gente vai Claro. conversando posteriormente, porque eu acho que todos nós aqui estamos super interessados, curiosos, uma porção de coisas. Se houver, quer dizer, além da exposição teórica, da fundamentação do básico sobre um determinado assunto, mas que houvesse também alguma forma de capacitar nós todos para poder aplicar isso nas nossas escolas. Pense Ah, nisso e vamos ver como é que a gente articula. não, quando quiser, a gente pode marcar sim. E a única coisa que aí seria interessante a gente marcar a gente faz com todo mundo, pode ser inclusive online e tal. É, Todo mundo com a disposição de estar com seus computadores na mão aí para a gente ir fazendo. Cada um pode fazer um tema, a gente pega isso, as cruzadas, exatamente. e aí com os softwares que a gente tem disponíveis e tal, que é tudo isso aí é de uso gratuito. Então, dá para a Uhum. gente até já Faz. colocar como produto disso um material que possa ficar para compartilhamento no FEP, para outros Ótimo, utilizarem. isso mesmo. Você faz um manualzinho, um roteirozinho para a gente se preparar previamente, para poder navegar Sim, lógico. direitinho. Ótimo, então ficamos com além Exato. do conhecimento das informações que você nos trouxe, abriu uma outra janela de oportunidade, então, de a gente poder exercitar isso. Mas sem mais, né, delongas, muitíssimo obrigado novamente, em meu nome, mas também certamente em nome de todas as pessoas que te ouviram agora nesse período. Tá bom? Que Eu que legal. agradeço. Obrigado a vocês. Ótimo, ótimo. Então, agora, imediatamente, vou passar para o Denis. Já adianto a vocês que o Pedro, né, queria falar num período curto sobre a experiência dele com OSSE na patologia, mas então ele teve de sair, porque ele tem um compromisso agora em Osasco, ele está saindo aí de São Paulo para ir lá e não pôde ficar mais. Então, nós teremos, a partir de agora, a apresentação do Denis e, em seguida, é claro, a gente encerra a reunião. Mas então, Denis, por favor, com a palavra. Bom, não delongando muito, então, a gente vai apresentar um tema na proposta de um dos projetos, que é trazer outras metodologias, né, para a gente poder aumentar o arsenal dos professores, até em diversificação em sala de aula, para só não ficar nos modelos clássicos, né, sejam o tradicional clássico expositiva, né? Ou então os mais usados atualmente, né? Que seria o PBL, TBL e a sala de aula invertida. Então, nessa proposta, a primeira tentativa nossa de aumentar o repertório dos professores seria justamente em utilizar alguma estratégia em que permita a gente sair do processo tradicional expositivo, sem que a gente gaste muito tempo ou sem que isso exija uma experiência muito grande em metodologias específicas, porque a gente sabe, por exemplo, os modelos baseados em PBL, eles têm, né, uma metodologia bastante rígida e que quanto mais se afasta, né, da metodologia descrita na literatura, menos a gente consegue garantir êxitos, pedagógicos, né? Então, por causa disso, e sabendo que, né, nosso tempo é extremamente escasso e corrido, principalmente porque boa parte dos professores de patologia desenvolvem alguma atividade profissional paralela, então, por que não a gente procurar algumas estratégias que possam aliar justamente esses dois campos, né? E aí, dentro das metodologias existentes que poderiam se aproveitar, né, e se apropriar de produtos da atividade profissional para florir a docência, a gente tem duas estratégias descritas que, infelizmente, apesar de serem descritas na literatura, elas não são tão metodologicamente robustas quanto a gente tem de descrição metodológica, por exemplo, do PBL e do TBL. Então, a gente vai trazer aqui alguns elementos, né? Eu fiz uma busca ativa, principalmente na medicina e nas áreas da saúde, né? Onde que eles são utilizados.
Mas, como eu coloquei, a gente ainda tem boa parte mais como relatos de experiência e poucos trabalhos, né, com maiores evidências ou com maiores casuísticas, né? Mas aí a gente vai trazer então a hipótese, a metodologia, né, de storytelling sério. Aí isso aqui foi colocado dentro da metodologia porque existe o storytelling tradicional, né, que é uma estratégia, assim como a gamificação, para tentar deixar o ambiente didático um pouquinho mais leve, né? E a gente vai comentar sobre isso, qual que seria essa diferença, por que que ele tem que ser sério, entre aspas. E a metodologia do CBL, né, que é o Case-Based Learning, ou aprendizagem baseada em casos, né, na discussão de casos clínicos. E aí a gente tem alguns pontos importantes, né, porque apesar de não ter tanta descrição metodológica, como a gente falou, né, específica, alguns pontos precisam ser atentados. E principalmente o que não seria considerado do ponto de vista metodológico storytelling CBL, né? Então, um ponto muito importante é que a gente pensa assim, eu trabalho na rotina, por exemplo, de patologia e vejo um caso interessante, e aí eu vou levar esse caso para discussão em sala de aula. Isso seria, por exemplo, uma aprendizagem baseada em caso? Não, né? Nós podemos utilizar casos desafiadores, casos raros, tanto como storytelling quanto como CBL, mas existem alguns pontos para garantir que esse caso seja realmente utilizado como estratégia de ensino, né? Ou então, eu vou trazer uma experiência pessoal, seja de época de graduação, seja de época de atividade profissional para contar uma história, para, por exemplo, fazer uma introdução a um determinado assunto, ou para ilustrar, para exemplificar uma situação de uma habilidade ou de uma atitude que eu quero discutir em sala de aula. Isso seria storytelling? Não, né? Porque assim, storytelling trazido, né, da literatura, das artes, seria realmente contar uma história. E contar história, assim como o jogo, né, que o Burns explicou, também está intrínseco na sociedade. A gente conta história não só para diversão, para passar tempo, mas a gente também conta história, por exemplo, para passar costumes, para alertar pessoas, né, para ensinar regras de sociedade e tudo mais. Então, o storytelling ele sempre existiu. Então, na verdade, quando a gente, por exemplo, vai dar uma aula de algum tema e a gente traz alguma experiência pessoal, a gente já está fazendo um storytelling. Só que esse storytelling inicial, ele é mais um processo de quebra-gelo. Ele é um processo mais de trazer o aluno, né, para prestar mais atenção no que você vai falar, ou então, às vezes, para o que você quer apontar alguma coisa específica que vai servir realmente de alerta. Mas, se você só deixar isso solto como uma história contada, que às vezes pode até ser uma piada, né, um episódio mais jocoso, ela perde o seu valor como instrumento didático, né? Então, não é só contar histórias, não é só pegar um caso e jogar ele na aula como exemplificação. Então, a gente vai pontuar o que que já tem na literatura que pode ser utilizado como estratégia disso. E uma das dúvidas mais importantes que surge, principalmente, né, quando a gente aborda o CBL, é qual que seria a diferença de um CBL para o PBL? Porque, na verdade, o PBL nasce de uma problematização e boa parte das vezes, quando você cria uma situação de problematização, ela costuma ser na forma de um caso clínico. Então, qual que seria a diferença entre um PBL que utiliza casos clínicos como problemas versus um currículo ou um curso baseado na metodologia CBL? Então, a diferença já entrando na parte metodológica, né, e já começando essas discussões, é porque o PBL, ele nasce talvez de um caso clínico, mas que ele é uma folha em branco. Então, você joga esse caso clínico, e esse caso clínico, ele tem que ser florido, ele tem que ser trabalhado a partir das expectativas do grupo de estudantes, e isso pode ser dado ênfase para qualquer lado, desde o lado específico, né, como objetivo fundamental do caso, por exemplo, diagnóstico e manejo, mas, por exemplo, o próprio estudante pode, sei lá, abordar questões éticas, abordar questões sociais, abordar questões, né, filosóficas do caso, do problema ali, e isso é permitido, né, no PBL, porque, na verdade, a problematização a ideia é essa. O problema ele surge e quem vai dar a ideia de que aquilo é um problema é quem está discutindo, quem está trabalhando o problema, né? Então, no PBL, o caso não necessariamente vai ter uma conclusão focada em diagnóstico, manejo
ou seja, em conhecimentos específicos da área médica barra da saúde. Agora, o CBL não. O CBL, ele é um caso ou um conjunto de casos selecionados e estruturados a partir de objetivos específicos e que, inclusive, tem perguntas norteadoras que têm que ser trabalhadas com o objetivo de nivelar o conhecimento do grupo e, obviamente, exemplificar, né, esses conceitos, esses fundamentos teóricos que estão sendo trabalhados em modelos que podem ser identificados na vida real, né? Então, a grande diferença é essa. O CBL ele é muito mais dirigido, ele é muito mais previsível do que o PBL baseado em casos, né? Então, essa dúvida ela tem que ser esclarecida, e é claro, eles podem se mergir, né? Existem tranquilamente modelos em que nós temos sessões de PBL junto com atividades complementares baseadas em CBL. Eles não são excludentes, né? Assim como o CBL pode vir junto com a sala de aula invertida, com o TBL, com qualquer outra metodologia, porque na verdade ele é um agregador, né? A gente vai ver qual que é a principal função dele daqui a pouco. Bom, então, a primeira definição de storytelling utilizada na educação a nível superior com uma definição séria, propriamente dita, eu encontrei nesse artigo aqui de 2016, desses autores, e eles deixam claro que o primeiro ponto é que o storytelling sério, né, considerado didático, ele tem que acontecer fora de um contexto de entretenimento, né? E, portanto, os elementos triplos, né, que favorecem um storytelling utilizado como ferramenta didática é que, primeiro, ele vai apresentar uma progressão de padrões que são não apenas relevantes para o contexto que está sendo discutido, mas que trazem consigo elementos que impressionam o público, né? Então, por isso que ele entra como uma história a ser contada. Mas esses padrões de qualidade, né, que impressionam e que são relevantes, eles estão todos atrelados a um contexto mais sério, que no caso, para a educação e saúde, seria relacionado ao estudo de alguma doença, por exemplo, ou de algum contexto sindrômico e assim por diante. E o mais importante é que, além de a gente expor essa situação de história, ela vai servir de base para um processo de reflexão que pode atingir, inclusive, algumas esferas, né, alguns níveis que a gente não consegue atingir com outras metodologias. Então, por exemplo, o storytelling ele pode trazer consigo a ideia de habilidades e atitudes, né, de discussão de habilidades e atitudes, que muitas das vezes a gente não consegue com outras metodologias. Bom, como eu coloquei, a estratégia ainda é pouco estabelecida, mas dentro dos, principalmente, né, nessas desenvolvimentos docentes de neurociências, eles têm colocado bastante a ideia de storytelling como o engajamento justamente por essa ideia de fazer parte da sociedade, né, de um elemento da cultura nossa, né, principalmente brasileiro que gosta de conversar muito, gosta de contar história, gosta de uma fofoca, né. Então, o storytelling ele faz parte também da nossa natureza, então é uma estratégia que, apesar de não exigir criatividade, muitos professores já têm consigo essa habilidade já de incorporar histórias nesse processo. Agora a gente só precisaria trazer o elemento realmente mais sério para fazer com que essas histórias tenham realmente um impacto a nível de se tornar ferramenta didática, né? Bom, e aí então, esse próprio artigo, né, o de 2016, ele coloca que 4 elementos importantes precisam ser observados para que o storytelling sério aconteça, né? Então, primeiro, a gente vai focar no meio, ou seja, como que essa história vai ser apresentada, e essa história pode ser apresentada de diversas maneiras, esse, inclusive, é o componente menos problemático, né? Então, a gente pode apresentar essa história, por exemplo, um retrato de um filme, né, de um vídeo. Pode ser, por exemplo, uma música que contém uma história e você pega aquele retrato daquilo. Pode ser uma imagem, né, uma foto, ou pode ser mesmo uma história, um conto, né, ou uma narrativa em prosa, sem problema nenhum. Então, o meio, na verdade, ele pode ser qualquer um, desde que ele atenda aqueles 3 pontos que a gente falou, que ele esteja atrelado a um contexto didático mais sério e que possa gerar uma reflexão individual e em grupo a níveis mais amplos, né? Aí o que vai transformar o storytelling como uma ferramenta é basicamente esses 3 elementos aqui: a narrativa, a perspectiva e a interatividade. A interatividade ela vai ser trabalhada durante o momento de discussão, porque ela depende especificamente da perspectiva.
Então, esses dois elementos eles costumam estar atrelados. Em que sentido? A história, como até o Burns comentou, né, na primeira palestra, cada uma das pessoas que recebe a história, assim como cada uma das pessoas que jogam, elas têm objetivos distintos. Então, a perspectiva ela traduz justamente isso. Quando eu ouço uma história, eu posso basicamente me apropriar do personagem, eu posso me apropriar do contexto em que a história está acontecendo, né, da ambientação. Eu posso focar basicamente no conflito ético do vilão, né, se a gente considerar uma história de ficção. Então, ou seja, quando eu leio uma história, não necessariamente eu vou ler a história da mesma maneira que todo mundo lê. Eu vou me atrair por determinados elementos. Às vezes eu não vou atrair nem pela história, eu vou atrair pelo modo como o autor escreve, né, pelo tipo de escrita dele, né? Então, a perspectiva, ela vai trazer literalmente o componente individual, né, de cada um nesse processo de apresentação da história. E aí, isso aqui, se ficar isolado, a gente perde talvez o ponto, o ápice do processo didático. Por quê? É importante que a gente traga isso em um contexto de discussão de grupo, porque aí as diferentes perspectivas vão ser apresentadas e, inclusive, elas podem ser confrontadas. E é a partir do momento que há o confronto dessas diversas perspectivas que, inclusive, se abre a possibilidade de discussões mais amplas e mais complexas, né? Então, daqui a gente já tira que o storytelling, para ele ser realmente mais eficaz, ele precisa ter um momento inicial individual, né? E aí, por isso que, por exemplo, ele se merge muito bem com a sala de aula invertida, porque você pode disponibilizar esse storytelling anteriormente e aí esse estudante vai pensar sobre o assunto, vai fazer as suas próprias autorreflexões sobre isso, e aí você traria em um contexto de discussão de pequenos grupos e depois de apresentação em grupos maiores, a respeito dos pontos conflitantes ou dos pontos de concordância entre as várias perspectivas, né? Então, é uma metodologia que, para se fechar o ciclo, né, ela não pode ficar apenas né, na contagem de histórias, ou seja, entre o interlocutor e o receptor. Ele precisa ter uma discussão desse contexto, né? E o elemento que talvez é o que a gente mais vai ter tranquilidade de trabalhar junto com o meio é justamente a narrativa. Por quê? Como nós somos os autores das histórias, né, que nós vamos utilizar, a gente também vai elencar todos os pontos, né? E igual também é engraçado, igual do jogo, a gente precisa determinar as regras e tudo mais. Aqui a gente também precisa deixar muito bem claro os elementos importantes. Então, por exemplo, se eu quero levantar uma situação epidemiológica relevante num diagnóstico de caso, eu preciso caracterizar o meu personagem muito bem, né? Então, eu preciso caracterizar questões de procedência, eu preciso caracterizar questões de residência, né? Então, a história contada, ela não pode ser assim, fulano que mora ali no Ribeirinho. Não, eu preciso comentar como é que é a situação, se isso tiver relevância. Então, a narrativa, que são os elementos mais brutos, né? Esse tem que ser a nossa maior atenção. E ela tem que garantir que os elementos cruciais para que possa ser desenvolvido esse segundo passo sejam fornecidos durante a narrativa, tá? Então, vamos colocar assim, o professor, né, que é responsável pela metodologia, ele vai focar nesses dois aspectos principais e ele vai providenciar isso aqui, né? E é justamente o conjunto desses quatro elementos que vai fazer com que esse storytelling possa ser utilizado como metodologia, tá? Bom, aí, desse artigo aqui de 2018, eles colocam justamente, isso aqui é um recorte, né, do abstract desse artigo, que eles falam justamente desses elementos que a gente comentou, né? Que a gente utiliza naturalmente a atividade de storytelling no nosso dia a dia, e que o grande ponto para o storytelling não é o trabalho de conteúdos, porque metodologias que trabalham em conteúdos ou que trabalham em definições, a gente já tem bastante. O maior impacto do storytelling sério seria justamente permitir a exploração de complexidade, incerteza e dúvida, que a gente sabe que dentro da medicina é extremamente relevante, né? E ocorre com mais frequência do que a gente gostaria, né? E por que que isso é importante? Porque através das narrativas, né, a gente pode desencadear dentro dos estudantes a possibilidade de reflexão de como que a história se desenvolveu
e como que ele ia se posicionar do ponto de vista profissional em uma situação como essa, tá? Então, isso é bastante interessante, que, por exemplo, a gente estava discutindo muito, né, sobre competências em patologia, principalmente algumas habilidades e atitudes, que são habilidades e atitudes do especialista, mas a gente gostaria que um generalista tivesse. Então, talvez o storytelling é uma situação interessante da gente apresentar cenários e situações características da nossa especialidade, mas que indivíduos não especialistas podem entender o que está acontecendo e se posicionar em relação a isso, né? E aí isso gera um aprendizado bem adiante, né? Bem acima, porque ele não está focado, como a gente falou, só em conteúdos. Ele está focado na possibilidade de habilidades e atitudes. Aí você, mas está muito nebuloso, está muito amplo, como que isso é feito? Aí esse artigo traz um exemplo, por isso que eu gostei muito desse artigo, inclusive vou disponibilizar ele lá no grupo. E aí, esse artigo, como é que ele foi feito, né? O artigo é esse aqui, né? O título dele. E o objetivo dele foi basicamente usando o storytelling para para identificar necessidades de aprendizado. Então, eram professores que montaram um módulo online de trombose e hemostasia. Aí tinha os objetivos, né, de aprendizado bem clássicos, né, de cascata, de medicamentos, né, e de situações clínicas básicas e padrão, mas o principal foco dentro da metodologia era que quem participasse desse curso online teria que descrever, contar um caso clínico difícil que ele já tivesse passado a respeito desse tema, né, de trombose e hemostasia, e ele tinha que falar por que que aquele caso ele considerou como difícil. E aí, qual que foi a grande diferencial desse curso, né? Eles começaram a pegar vários especialistas, né? Porque isso aqui não era específico para estudantes, na verdade foi aplicado, inclusive, com médicos de várias especialidades. E aí eles começaram a perceber que boa parte dos médicos, inclusive dos estudantes, já tinha uma noção muito boa das bases de trombose e hemostasia. Mas a partir do momento em que começaram a surgir situações clínicas mais específicas ou situações clínicas mais desafiadoras, às vezes até com dados, né, mais discrepantes, as dúvidas começavam a surgir. E aí, isso aqui mostrou basicamente onde que surgem dúvidas e onde que talvez dá para focar em desenvolvimento curricular, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar para essa metodologia como algo um pouquinho mais amplo, ela começa a permitir desenvolvimento curricular baseado em demandas, e aí a gente vai começar a criar realmente espiral, porque a gente vai sair do contexto básico, que a gente não vai ficar repetindo, porque a gente percebe que eles já têm, e aí a gente começa a observar os gaps, a gente começa a observar as brechas, as lacunas que estão surgindo para a gente poder intervir, né? Isso só foi feito a partir disso, contando histórias, né, que tem um contexto clínico, que é, no caso, o contexto de trombose e hemostasia relevante, e que geraram alguma avaliação a mais, né? Não era só simplesmente aplicar os contextos de trombose e hemostasia em uma situação clínica. Não, eu já apliquei esses conceitos e, inclusive, isso me levou a uma dúvida, né? E por isso que isso foi difícil. Então, esse aqui é um exemplo interessante de que eu não preciso só contar histórias para exemplificar, mas eu posso contar histórias também para demonstrar situações dificultosas e até perguntar, numa situação dessa, como é que você agiria, né? O que que você faria? Seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista ético, ou até do ponto de vista administrativo, tá? Então, o storytelling hoje, ele tem despontado como possibilidade de discussão multiprofissional e, inclusive, com o objetivo de conseguir abordar pontos, né, na formação médica que a gente não consegue com outras metodologias. E o CBL é outra metodologia que também a gente tem essas limitações de definição, mas que eu achei muito interessante porque, segundo a história, e assim, né, foi o único lugar que eu achei isso especificamente, desse artigo também, a primeira vez que o CBL foi utilizado como metodologia, não apenas de usar um caso, né, como exemplificação, foi utilizado inclusive na patologia, né? E ele foi utilizado em 1912. Mas no modelo que a gente vai propor como sendo o descrito como, né, precursor da metodologia, e não somente uma exposição de caso, né? Ou uma sessão anatomo-clínica como a gente está acostumado.
Bom, então, o aspecto didático do CBL é que ela também vai ser uma metodologia que depende de grupos, ela vai ser feita sob a tutela de um docente que não obrigatoriamente é especialista, mas a especialização dele ajuda, porque ele pode juntar o CBL com o storytelling e, consequentemente, isso ganha maior complexidade. E para nós, talvez, o CBL seja uma das metodologias mais relevantes. Por quê? Porque ele é considerado hoje uma das metodologias que mais permite a integração entre teoria e prática, mas principalmente entre as ciências básicas e as ciências clínicas. Por quê? Porque é basicamente a aplicação de conceitos em um caso clínico, que é a realidade profissional futura dos nossos egressos. Então, isso geraria motivação e engajamento justamente porque o aluno basicamente responde aquela pergunta de para que que eu estou estudando isso? Você está estudando isso porque isso é importante nesse contexto clínico, isso é importante nessa doença, isso é importante nesse raciocínio, né? Então, esse elemento de antecipar onde que isso vai ser utilizado e mostrar que esse conhecimento não é um puro conhecimento para prova, mas um conhecimento que pode ser aplicado em um paciente, em uma situação clínica real, isso acaba gerando mais interesse, né? Então, um CBL bem estruturado, talvez seja a grande metodologia de carta na manga que a gente tenha para estimular a patologia, não só a patologia, mas as outras ciências básicas, né? Então, os passos básicos, né, se a gente colocar assim na metodologia, eles seguiriam esses 6 passos aqui. Então, a gente teria os objetivos de aprendizagem, né? E, obviamente, definidos de acordo com a complexidade do momento curricular, definidos de acordo com a competência e o background da turma que você está desenvolvendo, né? E esse talvez seja o ponto mais complicado da metodologia, porque a gente não consegue padronizar para todas as turmas, a gente depende de saber como que a turma que a gente está trabalhando nesse semestre, nesse ano, desenvolve. E aí a gente tem que adaptar o caso à realidade daquela turma, né? Então esse talvez seja o maior a revés da metodologia. Aí, baseado então nos objetivos, a gente seleciona um caso que atenda a esses objetivos, e inclusive esses objetivos vêm como objetivos do próprio caso, né? Então o aluno vai olhar para aquele caso e vai entender que ele vai ter que responder aquelas questões que são os objetivos iniciais. Então, o que motiva está aqui embaixo, né, nos objetivos de aprendizado específicos. E aí, esses objetivos de aprendizado, eles podem ser trabalhados de diversas maneiras. Pode ser em discussão de grupo, pode ser em modelo de relatório, pode ser em modelo de questionário. Aí depende da disponibilidade, da tecnologia que você quiser utilizar e do tempo que você tem disponível para trabalhar com os alunos. Mas, como a gente falou, o mais importante é que você precisa ter um momento inicial individual em que esses estudantes vão ler o caso, vão pensar sobre o caso, vão tomar suas próprias decisões, e você tem que ter um momento de discussão, principalmente em pares ou pequenos grupos, para que haja troca de informações, porque às vezes o aluno pensa no diagnóstico X e o outro aluno pensa no diagnóstico Y. O aluno quer um manejo X e o outro aluno quer um manejo Y. Então é um momento importante de fazer essa troca, né, de opiniões e de ideias, e depois tem que ter um terceiro momento, muito parecido com o storytelling, de disponibilização desses resultados, né? Então, isso pode ser na uma forma de apresentação de seminário, isso pode ser na forma de um relatório em conjunto. Aí a gente tem outras metodologias, outros instrumentos que permitem fazer essa configuração em conjunto. Por exemplo, você pode montar um Wikipedia daquele tema, com todos os alunos editando aquilo, e aí eles vão acrescentando as visões, as discussões de cada um, e aí você tem um documento feito pela turma a respeito daquele tema, a respeito daquele caso, né? Então, essa última etapa que é importante para demonstrar, inclusive, a amplitude de onde foi discutido, né, e até onde foi discutido tudo pelos alunos. E do ponto de vista de seleção de casos, né, segundo essa literatura que foi uma das poucas que coloca alguns pontos importantes para a seleção de casos, esses casos eles precisam ser fragmentados. Lembrando que essas fragmentações são diretamente relacionadas aos objetivos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente monta um caso para essa metodologia é se os dados fornecidos no caso vão responder aos nossos objetivos, né?
E um ponto importante, essa é uma das poucas metodologias que a gente pode utilizar dados redundantes ou contraditórios, porque inclusive isso faz parte da rotina, né? A gente está tentando simular uma situação clínica verdadeira, então a gente pode estar diante de um paciente, por exemplo, que omite informações, um paciente que traz informações conflitantes, ou então um paciente que tem um resultado de exame que não corrobora com a tua hipótese clínica, mas faz parte, né, porque pode acontecer. E, inclusive, isso aqui pode fazer parte da própria discussão. Tá? Então, o uso de um caso clínico, ele não precisa ser perfeito naquela situação ideal. Tá? Ele pode ter, sim, alguns elementos confundidores, e, inclusive, esses elementos confundidores, eles têm que estar nos objetivos para serem discutidos com a turma. Tá? Então, isso aqui é um ponto interessante, porque é talvez uma das poucas metodologias que a gente não trabalha com o perfeito, né? A gente trabalha com o que pode ser, né, que é bem comum em medicina. E aí, a gente tem que optar, saber se a gente vai utilizar um caso único ou múltiplos casos. Qual que é a vantagem de utilizar múltiplos casos? A gente vai utilizar múltiplos casos, principalmente quando a gente está trabalhando diagnóstico diferencial, né? Então, às vezes eu quero trabalhar, por exemplo, a paciente com abordagem de dispneia, né? E aí a gente tem diversas causas de dispneia e diversos padrões de dispneia. Então, eu posso trazer diversos casos em que a manifestação única é dispneia, mas eu preciso que o estudante consiga justamente sistematizar e classificar essa dispneia. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com algum assunto e esse assunto exigir uma capacidade racional do aluno de padronização, de criação né, de modelos, de padrões, de estratificações, o uso de múltiplos casos clínicos é bastante interessante, porque você vai trazer casos muito parecidos e o aluno tem o desafio de achar justamente os pontos de diferença para que ele possa começar a fazer a sua árvore de diagnósticos diferenciais, por exemplo. Tá? Então, a gente pode trabalhar num dia, por exemplo, com vários casos, desde que eles tenham um cerne em comum, e o objetivo é justamente fazer com que o aluno foque em achar as diferenças entre esses casos. Agora, se você trabalhar em um caso único, você vai cair em um desses quatro. Você pode cair em um caso crítico, que seria muito parecido com a ideia do storytelling, que você vai trazer um caso raro, um caso difícil, e aí talvez o foco vai ser justamente na discussão do manejo desse caso, na raridade desse caso. Óbvio que essa não vai ser o foco. Isso aqui é muito mais utilizado principalmente para treinamento de especialistas, né? A gente não vai focar tanto para um generalista. Para uma aula expositiva ou para uma aula introdutória, né, de um tema mais denso de conteúdo, aí a gente pode utilizar um caso ilustrativo ou um caso exploratório e explanatório. Qual que é a diferença entre eles? No caso ilustrativo, você basicamente fornece a ideia de um caso completo que ilustra uma situação clínica na verdade, a única coisa que o aluno vai fazer é pegar o conteúdo que ele aprendeu, né, seja lendo livro, seja numa videoaula, seja na aula presencial, e ele vai elencar naqueles elementos do caso clínico. Tá? Então, por exemplo, já volto aqui, mostrar aqui, ó. Isso aqui é do artigo que mostra justamente como que seria esse caso ilustrativo. Então, foi utilizado numa disciplina de bioquímica, estava estudando carboidratos, né? Então, ele basicamente está falando de um paciente de sexo masculino de 45 anos, com histórico de 2 semanas de poliúria, noctúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, fadiga e visão embaçada, né? Reclama que o sono está prejudicado por aumento da frequência urinária à noite. Aí um teste de glicemia feito um dia antes deu 352, exame de urina glicose presente e na admissão uma glicose sérica fora do jejum de 255 e uma hemoglobina glicada de 9,8. Então, esse é um caso, a situação clínica que eles identificaram. Isso aqui foi dado, por exemplo, provavelmente numa aula, né, sobre carboidratos, sobre metabolismo intermediário, sobre insulina, sobre glicose e sobre diabetes. E aí eles colocaram os objetivos na forma de perguntas básicas, né, e que provavelmente estão linkados com o que foi dado na atividade didática expositiva. Então, por exemplo, o que é esse caso e por que você acha que esse é o diagnóstico? Qual que é a correlação, né, se existe uma correlação entre os sintomas e o aumento da glicose sérica? Como que isso acontece em um indivíduo normal?
quais são os diferentes tipos de diabetes mellitus, né? O que que seria a cetoacidose diabética? Ou seja, essas perguntas aqui, elas vão basicamente serem respondidas ou não com esse caso, e basicamente elas nascem, né, dos elementos dados na atividade didática anterior. Esse aqui seria um exemplo de como que a gente poderia utilizar um caso para ilustração de uma aula que foi feita. Isso aqui serve, por exemplo, para revisão de conteúdo, isso aqui serve para, como a gente falou, né, motivação do estudante para mostrar que o conteúdo dado ele tem aplicabilidade e assim por diante. Mas como que a gente poderia trabalhar isso também? A gente podia trabalhar isso não dando todas as perguntas de uma vez. E essas perguntas, principalmente as posteriores, né, que já dão a resposta, porque ó, a primeira pergunta é qual que é o caso e justifique a sua resposta, né? Então você fala, isso aqui é um caso de diabetes, mérito, né? Então eu não daria as perguntas daqui de baixo. Quais são os diferentes tipos de diabetes mellitus ou quais seriam o que que seria o diagnóstico de cetoacidose diabética. Eles estão nos meus objetivos de aprendizado, e aí, depois que o aluno respondeu essas primeiras perguntas, que seriam as perguntas mais básicas, eu venho com mais perguntas, aumentando, né, incrementando e pedindo para ele explicar com complexidades crescentes esse processo. Se eu faço esse processo de aumentar complexidade, aí a gente pode utilizar o estudo de caso exploratório ou explanatório, tá? Então, ele é um caso ilustrativo, ele nasce como caso ilustrativo, mas a partir desse caso ilustrativo, eu começo a expandir possibilidades e exigir explicações. Então, eu dei um caso de diabetes e vou perguntar: esse paciente pode evoluir para cetoacidose? Por quê? O que é cetoacidose? Quais elementos do caso clínico que eu acabei de dar podem mostrar que esse paciente está progredindo para cetoacidose? Ou então, quais são os tipos de diabetes que nós temos? Ah, tem o autoimune e o metabólico. Qual o caso que é esse paciente? Quais evidências do caso me permitem falar isso? Então, eu posso trabalhar com níveis crescentes, né, de explicação, e isso pode ser trabalhado durante uma atividade didática expositiva, né? Então, o ilustrativo ele é muito mais utilizado em casos de revisão ou apresentação de conteúdo. O exploratório ele é utilizado durante uma atividade didática, até para induzir o próprio aluno a ir construindo esse conhecimento. E o quarto caso, que é um subtipo desse exploratório, que é o caso cumulativo, ele pode ser muito utilizado na patologia. Como assim? A gente dá um caso clínico, estabelece determinados raciocínios diagnósticos básicos, com hipóteses, por exemplo, e aí a gente vai e entrega o exame anatomopatológico desse paciente no segundo caso, né, no segundo momento, desculpa, segundo caso, no segundo momento. Aí o que que vai acontecer? Esse momento que eu apresento um segundo grupo de informações, no caso, por exemplo, o resultado de uma biópsia, que a gente sabe que tem esse intervalo, né? Nunca o resultado de biópsia vai vir imediatamente. Então isso pode fazer uma mudança de jogo no raciocínio do estudante. E aí é por isso que ele é, além de exploratório e explanatório, né, porque eu estou adicionando camadas de complexidade, eu estou colocando momentos temporais distintos. E isso faz com que o raciocínio do estudante tenha que mudar nesse novo momento. Tá? E isso é natural também do processo de raciocínio dentro da medicina. Então, o caso cumulativo talvez é o que a gente mais tem de exemplo dentro da patologia, justamente por quê? Porque você tem um raciocínio sendo desenvolvido e, no momento oportuno, você acrescenta uma nova informação que pode ou não ser relevante, e isso pode mudar tranquilamente o raciocínio que está sendo feito até o momento. E aí isso pode exigir novas explorações, novas explanações, e por isso que esses dois mais ou menos estão intrínsecos, tá? Então, um, na verdade, é acúmulo de complexidade para gerar explicações, e o outro são acumulações temporais de informações, que não são necessariamente de complexidades distintas, mas mudam o raciocínio, mudam a situação clínica e tomada de decisões, tá? Então, como eu falei, esses dois costumam, podem vir juntos, justamente porque eles são faces de uma mesma moeda, né? E só para fechar, os pontos negativos que a literatura levanta sobre o uso do CBL é que, como a gente falou, se a gente não tomar cuidado no criação do caso, a atividade pode ficar longa demais, porque aí o estudante começa a perguntar muitas coisas que estão fora dos objetivos, aí vira um PBL e não um CBL.
Então, por isso que na hora da construção do caso, o primeiro passo são os objetivos, justamente para você seguir uma linha de raciocínio bem desenhada. O método é majoritariamente subjetivo, então nesse aspecto depende muito da capacidade de criação de templates, né, nossa, me fugiu o nome agora da palavra. Mas assim, de matrizes específicas de correção, caso seja um processo avaliativo, tá? Porque cada estudante, né, vai ter uma complexidade diferente de avaliação, vai ter um background diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de usar a metodologia como avaliação, porque ela realmente é bastante subjetiva. E como a gente comentou, ela varia muito conforme o histórico das turmas estudantes. Então, às vezes, a gente quer trabalhar um caso mais complexo e a gente não vai poder, porque é uma turma que teve déficits anteriores, seja, né, igual a gente teve na pandemia, seja greve, sei lá o quê, ou porque a própria turma realmente é mais fraca, né? Infelizmente, a gente tem turmas que desempenham mais, ou performam melhor, ou performam pior, né? Então, a metodologia ela sofre muito essa influência da capacidade do estudante da turma, e aí por isso a gente tem que adaptar ela muito a cada momento, né? E a gente ainda tem poucas evidências na literatura robustas que suportem e descrevam também a metodologia. Mas, do ponto de vista da patologia, ela seria uma metodologia ainda com bastante potencial, né? Principalmente porque, como a gente falou, é a que melhor linka os conhecimentos básicos aos conhecimentos clínicos. Aí só que o exemplo, né, do artigo que eu vou mandar de exemplo, e é isso, professor. As propostas nossas de metodologia. Ok, muito legal. Complementando então a palestra, a apresentação do Barnes, você traz também, né, Denis, mais um conjunto de informações novas, desconhecida, né, da maioria de nós, pelo menos, né, de mim mesmo, e, portanto, está contribuindo bastante para o nosso objetivo de ampliar, né, esse menu de atividades que nós, professores, podemos utilizar com maior proveito para o aprendizado. Como sempre, então, nós já passamos um pouquinho do tempo, mas alguma consideração breve, comentário, contribuição, talvez até experiência pessoal com isso que o Denis acaba de nos mostrar. Então, está aberta a palavra para quem quiser manifestar. Obrigado, Denis. Essa questão do storytelling eu acho super legal. Assim, eu nunca fui uma pessoa super criativa, né? Para conseguir trazer aquela magia pro storytelling. Mas eu já vi gente fazendo isso muito bem e acho que é uma estratégia que, normalmente, principalmente nos casos que a gente vai fazer integração, quer dizer, você trazer um caso que consegue ser estimulante do ponto de vista de história, realmente tem essa questão das novas, de você atrelar habilidades que não são só de conhecimento, que eu acho que são super legais, assim. E vou me sentir estimulado a tentar esse ano. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo fazer uma, depois eu te conto. Alguém mais gostaria de manifestar? Bom, não havendo, Denis, eu queria, como, né, houve na apresentação também do Burns, você tem alguma experiência de de uma ou duas dessas modalidades que você falou? Você pratica isso no seu dia a dia ou já praticou isso? Qual seria um exemplo de uma condição que poderia ser aplicada dentro desse contexto? Porque, é claro, nós tivemos aí um conjunto extenso, amplo de informações, de embasamento teórico, de considerações, mas talvez para complementar, pelo menos para mim, você teria um exemplo de uma situação, de um caso em que a gente possa aplicar essa metodologia com sucesso? Dois exemplos rápidos, professor, um para cada. Eu Tá. tenho para o CBL, eu tenho uma coletânea que eu fui fazendo ao longo do tempo, né? De casos clínicos de todos os diagnósticos que a gente trata né, em aulas de patologia e tudo.
E quando é relevante o histopatológico, eu geralmente crio um laudo, né, uma descrição histopatológica padrão. Por exemplo, eu tenho uma atividade de consolidação pulmonar que eu acho que eu tenho 23 casos diferentes das várias doenças que fazem consolidação pulmonar. Todas elas têm um descritivo de histopatológico de uma biópsia pulmonar, se fosse feita, né? É, então, assim, eu não utilizei CBL propriamente dito, porque eu tenho essa coletânea de casos e muitas vezes eu pedi para eles fazerem só o diagnóstico, né? Então, onde poderia ser ganhar com isso? Por exemplo, disponibilizar essa coletânea para os professores, que eu estou pensando já em organizar isso, porque aí cada professor pega esse caso e utiliza ele criando os objetivos, que aí vira CBL, entendeu? Porque como eu falei, eu não posso só pegar o caso e apresentar, que é o que eu estava fazendo, ou utilizar ele como atividade didática solta. Eu preciso pegar esse caso, pedir para esses estudantes discutirem baseado em perguntas específicas, e aí a gente fecha a discussão baseado nessas perguntas e na discussão que os alunos fizeram. Então, o trabalho de cada professor seria talvez pegar essa coletânea de casos clínicos e adaptar ao momento que ele está utilizando, criando as perguntas que ele precisa. Entendeu? Então, isso é possível de utilizar. Realmente é como o Burns falou: o mais difícil é o quê? Criar esses casos. Porque às vezes eu preciso de um caso da doença X, está sem criatividade, está sem tempo, né? Então, assim, já tendo uma coletânea de casos facilita bastante. E casos, como a gente falou, nada muito comprido, mas focado em pontos relevantes, tanto clínicos, laboratoriais, de exame físico, né, que foquem no diagnóstico. Então, assim, esse é o primeiro ponto para a CBL. Eu acho que o CBL pode ser utilizado para cada um, desde que a gente consiga fazer isso. Faz esse pool de casos clínicos e aí cada professor se apropria do caso para adaptar na tua realidade. Agora, do storytelling, eu lembro que teve uma época que eu trabalhei com os alunos e eu estava muito focado em ensino de habilidades, o que a gente falou, habilidades de patologista que um generalista tem que ter, né? E aí, o que que eu fiz? Eu criei, basicamente, algumas situações que a gente sabe que são tradicionais para um não patologista e pus eles para discutir entre si. Por exemplo, eu peguei um vídeo que tinham me mandado na semana de um cistadenoma seroso de ovário, aqueles gigantes, sabe, que chega em bacia no laboratório, né? E eu disponibilizei esse vídeo para eles. Era um vídeo bem curto, tipo assim, 10 segundos da o pessoal lá no centro cirúrgico carregando aquele monstro, né? E aí, o que que eu virei para os alunos e perguntei, né? Eu falei assim, gente, passei o vídeo, né, na sala, e falei assim, gente, isso aqui, imagina vocês participando da cirurgia dessa paciente e retirou esse ovário. Então agora eu vou fazer umas indagações e eu quero ver quem consegue me responder. Aí eu comecei a perguntar, como é que vocês vão mandar isso aqui pro laboratório? Quanto de formal que vocês vão pôr nisso aqui? Tem que abrir antes ou não tem que abrir antes? Né? Aí, por exemplo, aí depois eu falei assim, gente, e se eu falasse assim, olha, vocês receberam o laudo desse ovário gigante, eu falei que é benigno, nem falei qualquer entidade, falei é benigno, mas eu só fiz um bloco desse ovário. E aí, dá para confiar nesse laudo? Ou não dá para confiar nesse laudo? Vocês iam pedir o quê? Se vocês não confiar, vai trocar de patologista? Ou vocês sabem o que que significa revisão de lâmina? Aí eu falei assim, mas esse material, você pode pedir a revisão de lâmina depois de 3 meses, 6 meses, um ano, eu vou estar com esse ovário no laboratório, ou eu já vou ter jogado fora? Sabe? Então, assim, eu comecei a perguntar umas coisas para eles que são da nossa rotina, mas que eles vão falar assim, nossa, eu não sabia disso. E isso faz diferença, né? Então, assim, quando eu falo que a gente pode pegar situações do nosso dia a dia de laboratório, né? E não só o caso, mas assim, essas situações, por exemplo, e discutir com o paciente, ou discutir com os alunos, como que o paciente agiu, como é que a gente agiu em cima disso, né? E tudo mais, começa a ter uma discussão além do conteúdo. Ela começa a ser uma discussão como a gente falou, né, de atitude, de ética, né? Então, assim, isso é bastante interessante. Teve um dia, por exemplo, que eu joguei isso na sala, né? Uma paciente que veio reclamar porque eu liberei um categoria 5 de Bethesda e falei que era suspeito. E a paciente falou que
o laboratório não presta, porque laboratório que presta não fala que é suspeito. Aí os meninos falam assim, mas professor, o nome da categoria é suspeito. Eu falo assim, mas a paciente não sabe. E aí, como é que você vai falar isso para o paciente? Né? Então, assim, a gente trazer contextos clínicos e depois utilizar eles, não só, como eu falei, não só contar a história, né? Mas explicar, aí perguntar o que que vocês fariam, aí vamos pro código de ética, isso é correto, não é correto, vamos pro código consumidor, isso é correto ou não é correto, a gente expande a discussão, sabe? Então, assim, esses são exemplos que eu tenho que eu já utilizei em sala de aula, mas só a título de aula, nunca a avaliação, né? Professor, acho que você está desligado. Você está mudo, Geraldo. Opa, novamente. Bom, então, de novo, esses exemplos são muito interessantes, ilustrativos, exatamente porque coloca nós que, pelo menos os que ainda não praticaram nada disso, tenham o primeiro fio da meada para desenvolver. Por exemplo, quando você falou das lesões de consolidação pulmonar, e distribuir para os professores todos, eles expandirem, aplicarem e fazer outras coisas, já é um ponto de partida, então, importante para que os nossos colegas eles possam se apropriar dessas coisas todas. Então, precisamos ver também que o objetivo maior do FEP é justamente o quê? Com as nossas discussões, com as nossas experiências, com a nossa contribuição, a gente poder ajudar os colegas a melhorar o ensino-aprendizagem. E aí sim, quanto mais a gente puder chegar o mais próximo possível dos colegas e dizer, é igual a inteligência artificial, né? A primeira reação que a gente tem é um troço complicado, muito difícil, que não vou fazer isso, não vou conseguir aplicar. Tudo bem, na sua inteireza, na sua completude e complexidade. Mas se a gente começar com alguma coisa, vai desenvolvendo progressivamente. Então, acho que essa estratégia, essa forma de a gente, né, tentar colocar em maneira prática para os nossos colegas, ó, isso é possível, isso existe, em qualquer lugar dá para fazer isso, porque, né, a partir da nossa experiência, do nosso trabalho, você consegue reunir casos interessantes, juntando dessa maneira como você estruturou tudo para dizer, para configurar o que é um storytelling, o que é um CBL, enfim, a gente pode progredir. Então, né, mais uma novidade para a gente acrescentar. E aí eu aproveito, então, para você, Denis, você já sabe, mas eu só reforçar o pedido, mas para o Burns, né, que aí é a primeira vez que ele está fazendo a apresentação, vocês, por favor, me passem esses arquivos das suas aulas, porque no registro que eu faço da reunião que eu distribuo para todo mundo, eu anoto uma porção de coisas aqui, mas eu com as suas apresentações o meu registro, o meu resumo fica mais consistente. Então, por favor, me passem, assim que possível, esses slides que vocês usaram. Ok? Bom, pessoal, como eu disse, então o Pedro não pôde, ele teve de sair, tinha um outro compromisso longe, não pôde, né, ficar até o final. Ficou para o mês que vem ele apresentar a parte dele lá do OSCE e a gente vai continuando estruturando as nossas reuniões. Eu acho que começamos, né, bem dentro dessa nova modalidade, estamos aprendendo, estamos aprimorando, estamos tentando aperfeiçoar o nosso trabalho para melhorar o rendimento e, em última análise, contribuir mais com os nossos colegas país afora. Esse é o objetivo principal, o objetivo maior, né, do FEP. Eu agradeço, né, a presença e a participação de todos os comentários e, particularmente hoje, né, ao Burns e ao Denis, que trouxeram essas contribuições tão valiosas para nós. Tem mais a tratar, então, desejo, né, uma boa noite a todos, bom descanso, né, agora, segunda-feira, 9h e qualquer coisa da noite. Desejo, né, uma boa continuidade dessa semana que está começando e vamos que vamos. No próximo dia 3, né, de março, daqui a 4 semanas, teremos uma nova reunião que a gente espera que seja, né, deste nível, com o impacto, com a importância, com o significado que nós tivemos hoje e, sempre que possível, melhorando cada vez mais. Um abraço a todos, boa noite e até muito breve. Obrigado, boa noite. Abraço, boa Tchau, até a noite. próxima. Boa noite, abraço. Boa Tchau. noite.